Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RH Cast. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora desse projeto, idealizadora desse projeto, que é um canal de RH, mas que fala de gente. Já vou explicar essa história. Hoje eu vou conversar com o Vinícius. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigada pelo seu tempo. Para quem não te conhece, antes se apresenta pra gente, por favor. Jéssica, muito obrigado pelo convite. Sou o Vinícius Lordelo. Hoje eu estou cuidando da comunicação do Cruzeiro, mas já fiz muita coisa antes disso, até chegar a cuidar da comunicação do Cruzeiro. Cuidei de comunicação de outro clube de futebol, trabalhei em instituição financeira. É meio estranho de falar, mas minha primeira formação é em Direito. Já faço um recorte agora para você. Você já quer que eu já conte essa história? Eu quero que você conte essa história. Como que tudo isso te ajuda. Eu gosto, inclusive, eu falo muito isso para RH, sabe, Vinícius? Assim, às vezes as pessoas acham que transição de carreira, ou mudar de uma carreira para outra, de uma empresa para outra, é recomeçar. Só que às vezes tudo que você fez antes, por mais que não seja diretamente relacionado, colabora. Demais, então eu tenho certeza que o que você viveu colabora para o hoje. Então conta aí. Não sou especialista como você, mas eu entendo que a gente vive em constante transição. Sim. Se a gente imaginar que chegou a isso, a chance de a gente se equivocar e achar que domina é muito grande e a gente acaba se limitando. Bom, me formei em Direito, já não vou lembrar agora quantos anos, né? Porque o tempo vai passando, mas eu me formei em Direito, depois estudei Direito Contratual, uma pós-Direito Contratual, aí fui fazer MBA em Gestão e Marketing Esportivo, estudei Gestão de Pessoas, não cheguei a fazer uma pós gigante, mas fiz um curso, especialização, fiz mestrado em Gestão Esportiva. Aí, dentro do mestrado, a gente escolhe uma área. Eu fui estudar gestão de reputação e crise, que é o que eu sei fazer, que eu gosto de fazer até hoje. O esporte entrou na sua vida por um hobby, né? Por gostar, né? Ou não? Eu sempre gostei de esporte, mas era muito curioso. Quando eu era menino, eu nunca era o cara que queria ver os gols, queria ver as partidas. Eu gostava de saber o que estava acontecendo dentro daquele universo. Então, claro, assistia a partida? Assistia. Mas não era o que mais me encantava. Então, eu lembro que na segunda-feira tinha o Globo Esporte com os gols da rodada. Era o dia que eu não assistia o Globo Esporte. Agora, na terça, na sexta, que não tinha muito gol, era o dia quando eu ia assistir para ver as entrevistas de diretor, como é que funcionava toda a engrenagem. Então, eu fui estudar esporte porque eu gostava. Eu tinha uma pretensão de estudar, de trabalhar com isso, tinha, mas não era uma coisa que você não. Eu não era certamente. Foco da sua carreira, né? Vamos dizer assim. Não. Originalmente não. Porque o esporte também, ele foi se profissionalizando com o tempo. Quando eu fui estudar esporte, eu fiz a primeira curso de gestão em marketing esportivo, MBA, não era um caminho natural para as pessoas. Você assim, vou trabalhar com esporte, então vou estudar, vou fazer determinada faculdade, vou fazer determinado curso. Era ou quem já estava tentando conhecer gente, fazer essa capacitação de encontro e tudo mais, ou era alguém que queria estudar porque sim. Não tinha nem dentro do esporte a coisa de falar assim, olha, vamos ver quem fez aquele curso e vamos selecionar dali. Não tinha. O que denota um pouco já da minha velhice, embora eu seja um jovem rapaz. Aí, esse movimento de fazer o MBA em Gestão e Marketing Esportivo me acendeu um desejo maior, de fato, de trabalhar com isso. Porque até então era um prazer. Eu trabalhava numa instituição financeira, eu trabalhei mais de 12 anos Unibanco, depois Itaú, a maior parte desse tempo na comunicação corporativa do banco. Quando eu fiz esse MBA, eu falei, caramba, eu quero fazer isso da vida. Então eu deixei de fazer curso, sempre gostei de estudar, né? Eu deixei de fazer os cursos do universo do direito, da gestão e tal, e eu fui estudar esporte. Então fiz esse MBA, depois fiz o mestrado, que é uma coisa muito difícil no Brasil. Acho que hoje só tem uma universidade fazendo mestrado profissional no Brasil. Eu estudei, que eu te falei, gestão de reputação e gestão de crise. Depois eu fiz uma outra pós em jornalismo esportivo, específico para isso. Depois fiz uma outra graduação em ciências sociais. Eu gosto de estudar. Você gosta, né? Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar ou você gosta do título, hein? Não, eu gosto de estudar. De estudar independente, estuda tudo. Porque tem gente que estuda pelo título, né? Muita gente estuda pelo título. Então, muitas especializações, muitos diplomas. A outra pessoa, ela gosta de estudar qualquer coisa, qualquer momento, qualquer tempo. Eu acho que eu cometi esse erro quando eu fiz a minha pós-graduação em Direito Contratual, lá atrás. Entendendo que era pelo título. Não, eu estava no banco, eu achava que aquilo seria importante. Mas o banco te faz acreditar que é. O plano de carreira, normalmente, do banco é assim. Né? Porque aí, se você quiser vir daqui pra cá, você tem que ter... se você tiver uma especialização a mais, ou 2 cursos de não sei o quê, vale X pontos a mais pra você crescer na carreira. Tem então, tem isso. empresas que... Inclusive, na época que eu era RH, era assim.
Para você ter um plano de carreira, quanto mais especializações, mais pontos você tinha para poder chegar naquele lugar que você queria. Olha que loucura. Não, e é muito dolorido, porque o estudo é para ser prazeroso, né? E quando eu lembro de tudo que eu estudei, já estudei, acabei de falar um bocado de coisa, tudo que eu estudei, eu tive prazer em estudar. Claro, tem alguma coisa que você vai gostar mais ou menos, mas mesmo quando eu fiz direito lá atrás, eu gostava. Eu odiava direito penal, mas adorava direito do consumidor, por exemplo. Mas essa pós eu fiz e eu não tive prazer em fazer. E aí eu prometi para mim que eu nunca mais iria estudar sem que eu tivesse prazer em estudar o que eu estava fazendo. Então, eu acabei ciências sociais, eu estou meio sem noção por causa da pandemia de ano. Acho que foi em 2021 que eu terminei. Ou final de 20, agora não lembro. Para o meu trabalho hoje, efetivamente, se a gente pensar em conexão, trabalhando com comunicação no esporte, ciências sociais não é objetivamente algo a ser estudado. Sim. Mas eu fui porque eu sempre quis estudar ciências sociais e eu percebo hoje com muita clareza que foi para mim muito importante o que eu aprendi em ciências sociais. Porque quando eu vou comunicar alguma questão que eu acho relevante dentro do esporte, porque para mim o esporte é transformação social, né? Muito do que eu li, do que eu estudei, me ajuda a ter sensibilidade para lembrar sempre de que lado que eu tenho que estar, que é o lado da transformação social do esporte. Antes de você continuar se apresentando, eu quero abrir um parênteses muito importante nisso que a gente estava trazendo aqui. Eu já vou explicar para vocês por que a gente está falando de esporte, por que tem uma pessoa aqui de esporte para falar com a gente que é de RH, tá? Mas eu quero fazer uma aspas nisso aí. Olhe para o seu plano de desenvolvimento, olhe para o seu plano de carreira, o plano de carreira da sua empresa e veja se você está reforçando o aprendizado, o crescimento na carreira, o desenvolvimento, entregas diferentes das quais você está, né, que o seu time está entregando hoje, ou se você está estimulando as pessoas a criarem títulos, né, colecionarem títulos que não necessariamente vão fazer alguma diferença. Eu no RH, isso há 10 anos atrás, o plano de carreira, como eu disse, era exatamente esse. Quanto mais títulos você tinha, maior a probabilidade de você se tornar uma liderança ou um especialista, por exemplo. Gente, não façam isso. Fecha aspas. Prossiga, Vinícius. Isso é muito importante, gente, porque tem muita empresa que faz isso e é adoecedor para as pessoas. Você vai atrás de título pelo título. Se você me permite, você que nos assiste agora, se você tiver algum desejo de estudo, que inclusive não tem a ver com o que você faz, estude. Porque a gente não pode imaginar que todo estudo é utilitarista, né? Então, vou estudar porque quero aplicar. Você pode querer fazer isso, mas você tem prazer em determinada coisa, vai ler sobre. Minha próxima vai ser filosofia, mas é gosto, entende? Eu tenho certeza que você vai pegar muita coisa da filosofia e vai aplicar dentro do seu trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Eu também tenho, mas não é por isso que eu quero fazer. Entendi. Acaba sendo uma consequência. Entendi. Né? Porque eu vou conectando. Mas você não precisa sofrer por isso, né? Porque você não vai aproveitar, eventualmente. Estudo não pode ser sofrimento. Porque estudo tem que ser prazer. Claro, você vai sofrer assim, de passar quando tinha um mestrado, várias noites para escrever, e ler, reler, escreve, reescreve. Quando você acha que está pronto, não está. Então tem esse sofrimento da entrega. Sim. Mas o que você está fazendo na vida, no trabalho, o que for, você tem que ter algum envolvimento com aquilo. Senão fica mecânico. E eu ia falar uma palavrão aqui, mas fica muito ruim. Né? Fica uma losta. Não pode. Entendi, não pode. muito bom. E quando é que você começou a trabalhar com gestão de crise, com reputação? Você falou que você fez uma especialização e logo em seguida você já começou a trabalhar com isso no esporte, né? Não. O Itaú foi uma escola para mim. O Itaú ele tem uma das melhores comunicações corporativas do Brasil. Né? Não é porque eu trabalhei lá, não. Assim, acho que isso é no mercado bem entendido. Primeiro que minha transição... O que você chama de comunicação corporativa? Eles não olham como assessoria de imprensa. A comunicação corporativa do banco é você entender o seu relacionamento com as pessoas que escrevem, produzem conteúdo sobre o banco, pensar potencial, um problema de uma gestão de crise, mas potencial de risco para a crise. Então, tudo que envolve um contato com alguém que pode produzir um conteúdo sobre o banco. Pode ser alguém técnico, pode ser alguém do valor econômico, pode ser alguém de uma estrutura menor, mas que seja relevante. Então, se eu estivesse hoje lá no banco, por exemplo, uma das áreas que eu cuidava era RH, talvez eu estivesse assistindo você, entende? Entendi. E não é um monitoramento para ver se estão falando bem ou mal. É para entender o que se fala sobre. Perfeito. Entender o que se fala sobre. E para mim foi que entra a reputação? Como? Que entra em reputação? Entra em reputação, porque reputação... Eu vou adorar falar sobre isso. Eu dou aula na CBF, dou aula na Trevisan, dou aula na FIA. Reputação, para mim, é o tema que eu mais adoro. Reputação não é o que a gente acha que a gente é.
Reputação é a percepção que o outro tem sobre a gente. Olha que loucura. Deixa eu fazer um recorte. Uma vez eu escutei uma coisa, e quando eu falo isso por aí, as pessoas me acham absolutamente maluca, né? Mas eu concordo muito e tem muito a ver com isso que você falou. Nós não somos necessariamente aquilo que a gente acha que é, e sim o que as pessoas produzem sobre a gente, em termos de percepção, que é bem isso que você falou. Eu dei o exemplo de um amigo nosso quando eu fui contar outro dia. Falei, olha, você já percebeu que a reputação dessa pessoa chega muito antes dela? A pessoa às vezes não tem nem oportunidade, por exemplo, de se apresentar e mudar a visão que as pessoas têm sobre ela, mas a reputação ela chega primeiro. E aí as pessoas normalmente falam assim, mas eu não ligo para o que as pessoas falam. Deixa elas falarem o que elas quiserem falar. Eu não sou isso que elas estão falando. Mas quando a gente fala de reputação, a reputação chega primeiro. As pessoas já estão produzindo algo sobre você, ainda que você não possa estar lá para poder se defender ou mostrar uma outra visão sobre você. Então, reputação é importante, o que as pessoas pensam sobre você também. É importante, e o curioso desse exemplo que você dá é o seguinte. Eu não sou isso que as pessoas estão falando. Mas então por que as pessoas acham? De onde que as pessoas tiraram isso? E é isso que elas replicam sobre você. Né? Então, ou seja, uma grande massa vai entender que você é aquilo porque as pessoas estão dizendo. Mas não é do nada. Alguma coisa você produziu falou, você fez para que essas pessoas tivessem essa percepção. Pode ser que elas tenham tido um recorte muito específico sobre você. Né? Então pode ser que alguém tenha tido um dia de cólera, um dia de fúria, como no filme lá do passado, e no resto do tempo ela seja uma pessoa tranquila. Então, a pessoa vai achar que o outro ele é... Mas aí vem a diferença de imagem e reputação. A imagem é sempre um retrato do curto prazo. É um prazo imediato. A reputação é o longo prazo. Dá um exemplo? Fácil. Nós marcamos aqui de conversar em determinado horário. Né? Se eu chego no horário aqui, ok. Se eu não chego nesse horário, em uma única vez, você vai falar, o Vinícius atrasou naquele dia. Então é uma imagem. Naquele dia o Vinícius atrasou, tal. Se a gente marca depois daqui, vamos jantar. Então eu cheguei atrasado aqui e na hora do jantar eu chego atrasado de novo. A gente gostou muito, vamos sair para viajar? Vamos. Eu cheguei atrasado. Eu deixo de ser um cara que atrasou para ser uma pessoa atrasada. Né? Então quando você tem uma percepção reiterada sobre alguém ou sobre uma marca, isso pode ser por pessoas, por marca, uma percepção reiterada vira reputação. Você acha que as pessoas no dia a dia, na hora de julgar umas às outras, ou julgar as marcas ou pessoas, elas confundem isso? Elas tornam um evento isolado, que seria a imagem, numa reputação? Elas olham todo. Então, se você chegou atrasado hoje, a pessoa já fala que você é atrasado. As pessoas não têm essa diferença no dia a dia? Elas não percebem isso? Ela pode até falar, mas aqui, na cabeça dela, ela não acha que a pessoa é atrasada. Ela não sabe verbalizar que aquilo é uma imagem. Né? Mas de fato é uma imagem. Então, vou assistir um programa de televisão. A pessoa pode assistir uma vez, achar chato. Algumas pessoas, ou boa parte delas, podem até assistir uma segunda vez para ver se é chato mesmo. Agora, se alguém falou para aquela pessoa, não é legal, assiste, ela vai insistir. Porque ela pode entender que a percepção dela não esteve boa. São poucas as pessoas que têm um contato rápido com alguma coisa e nunca mais entram em contato com aquilo. E cravam isso como se fosse permanente. As pessoas costumam dar a chance. Mas pode ser que se ela for perguntada sobre aquele tema, ela fala, não, aquele programa é sem graça. Então ela pode até verbalizar como se fosse reputação. Mas dentro dela é imagem. E isso faz toda a diferença. Muito bom. Acabou que eu não falei, né? A gente já foi emendando aqui uma conversa na outra e eu não me expliquei sobre o porquê a gente está falando de reputação, sobre gestão de... Por que a gente está falando? Por que o Cruzeiro está aqui, né? Por que Vinícius está aqui, né? Vamos falar um pouquinho disso. Aqui no canal eu tenho trazido cada dia mais 2 vieses importantes. O primeiro deles é que eu falo sempre que a gente, como qualquer profissional, obviamente que eu estou falando para RH, né? Que é meu público principal. Normalmente a gente costuma, como RH, falar de RH com pessoas de RH, estuda sobre RH, faz graduação, pós-graduação de RH e trabalha com RH. Ou seja, todo o nosso repertório de conhecimento ele está diretamente relacionado com a área com que a gente trabalha. E eu falo que foi um marco muito importante na minha vida, Vinícius. Em 2016, eu era essa pessoa. Estudava RH, falava com RH, ia em grupo de RH, evento de RH, tudo de RH. E eu comecei a estudar por necessidade sobre marketing, programação, design, vendas, outras coisas que eu precisava aprender. E aí meu mundo de RH ele se ampliou muito, porque eu comecei a entender sobre outras coisas e me inspirar para trazer cada uma dessas coisas que eu aprendia para dentro do RH. E eu comecei a me tornar uma profissional diferente.
Porque grande parte das pessoas estão na área delas, estudando sobre a área delas. Então, eu tomei isso como uma missão. Então, para além de estudar sobre RH, a gente também vai estudar sobre outras coisas aqui que vão colaborar para a sua visão de RH, a sua visão de negócio e a sua visão como RH estratégico. Então, aqui a gente está falando de reputação, e eu vou associar em alguns momentos com marca empregadora, por exemplo. A gente está falando de imagem, né, de um recorte específico. E muitas vezes os candidatos, por exemplo, num processo de contratação, podem levar uma imagem, né, confundir uma imagem com uma reputação, dependendo da experiência que você promove para ele ali. Quando a gente fala de gestão de crise, por exemplo, atualmente no mundo estamos vivendo uma crise, né, e a gente vive crises econômicas muito frequentemente, e as empresas vivem em crise, seja, por exemplo, por um processo de transformação digital, ou por um turnover muito alto, ou por algo no segmento, por exemplo, que aconteceu no agronegócio, no varejo, seja o que for, a gente precisa ter a habilidade de fazer gestão de crise, né? Então, assim, tudo isso é muito importante para que você, RH, entenda. E um outro pilar que é bem importante também é que eu quero cada dia mais que áreas como esporte, entretenimento, seja quem for, você é um músico, né, um cantor de uma banda precisa entender o quanto a tua banda precisa ser um business, precisa ser um negócio. Se você é, por exemplo, um técnico de futebol, se você é um clube, você precisa entender que isso é um negócio, tem que ser institucionalizado. Então, eu quero que vocês entendam que falar de pessoas é para qualquer área, né, Vinícius? Não é só para o mundo corporativo, não é só para pequena e média empresa, ou só para grande empresa, ou só para qualquer outra coisa. Não, falar de gente é muito importante e no esporte também. Você concorda? É muito importante. Deixa eu voltar uma coisinha que você falou que ficou na minha cabeça. Numa conversa de candidato com marca empregadora, eu escutei tantas vezes na vida assim, a primeira impressão é a que fica. Isso não é verdade. Não é verdade. Então você vai para uma entrevista... Então me convença, porque eu acredito. Não, você vai bater um papo com alguém. Você tem 1 hora para bater papo. Sim. A primeira impressão, ela é importante? Ela é importante. Mas se você, num primeiro contato, você fala assim, falei alguma coisa que não devia, e você não for hábil o suficiente para nos outros 55 minutos de conversa reverter aquilo, o problema não é a primeira imagem. O problema são os outros 55 minutos. Né? Então você tem um contato com alguém. De novo, é um primeiro contato importante? Mas se você não consegue reverter em 55 minutos os primeiros 5, a tua falta de habilidade ela é grande. Porque você não conseguiu tirar ali os outros 5 minutos. É de imagem e reputação que a gente está falando. Entendi. Né? Agora, sim, tem um impacto importante? Tem. Mas se você entra em desespero e fala, nossa, acabou a conversa. Qualquer coisa que eu falar não vai fazer sentido. Não é verdade. Você pode reverter. Você deve reverter. Isso acontece numa conversa de um candidato com a marca empregadora, isso pode acontecer numa conversa no ambiente familiar, isso pode acontecer num relacionamento amoroso, sei lá. A gente tem que sempre pensar que a gente é amplo, a gente é complexo. Né? E aí você fala assim, por que isso tem a ver com o esporte? E aí eu vou fazer essa conexão. Porque o esporte ele escapa à razão. O esporte ele é emotivo. Então eu quando converso, ou quando as pessoas da equipe conversam com os torcedores do Cruzeiro, a gente sabe que a conversa ali nas redes sociais, ela não é uma conversa só de razão. Pelo contrário, a gente está mexendo. Quase não tem. Quase não tem. Ninguém fala assim, sim, o Cruzeiro está contratando um jogador porque tem tais características. Não, ou o cara é bom ou o cara não é bom. O cara joga bem ou o cara não joga bem. É uma coisa muito emotiva. E a gente não pode deixar. Então, não é porque quem vai assistir, quem vai ver, quem vai ler o que a gente produziu não vai receber aquilo com razão, que a gente vai produzir sem razão. Só que a gente vai considerar a emoção. Então, comunicar não é você falar da melhor forma possível. É você alcançar o outro da melhor forma possível. Logo, dentro desse universo de 1 hora, se nos primeiros 5 minutos você não foi bem, nos outros 55 você tem toda a possibilidade de reverter, desde que você se mantenha tranquilo para isso. Se você entrar em desespero, em paura, aí os outros 55 vão ser piores que os 5 primeiros. Mas sabe um ponto que eu acho que é importante também, que ainda dentro desse processo de marca empregadora, reputação e imagem é importante e que a gente não exercita, é a autoconsciência de que a gente errou e a vontade, o desejo, a habilidade de reverter. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui gravar num estúdio em determinado momento aí do nosso podcast e a experiência foi muito ruim. Por N questões, né? Porque teve problema com a agenda com a sala, teve problema com o convidado na recepção, teve uma série de problemas. E depois, né, eu dei todos os meus feedbacks para o estúdio e ele falou assim,
Você me perdoa. Isso não é comum de acontecer. E eu gostaria muito que você viesse aqui para que a gente pudesse ter uma outra experiência juntos. Eu, poxa, por que não, né? Vou lá ter essa outra experiência. E ele me mostrou logo em seguida que foi uma questão pontual daquele dia com aquele time e que não tinha nada a ver com nada, né? Eu acho que a gente precisa exercitar um pouco mais, por exemplo, Que conversa com o que eu te falei de a gente experimentar. A gente Exatamente. Então, assim, da gente ir lá e falar assim, olha, não foi legal, deixa eu tentar reverter. E do lado de cá, a gente também tentar se colocar no lugar do outro e deixar ele fazer de novo, para tentar. Né? É uma coisa que a gente não exercita. É que a gente é muito estimulado o tempo todo, em diversos cenários, mas a gente é estimulado o tempo todo a ter opinião e ter julgamento sobre tudo. Sobre tudo e agora todos, com a rede social, né, a gente se acha especialista em tudo, para julgar tudo e todo mundo. Todo mundo é especialista em tudo, é um fenômeno, né? Mas a gente é estimulado a isso, a opinar. Porque, assim, opinião a gente pode ter, mas baseado em que você tem sua opinião? Por exemplo, se alguém perguntar para mim sobre astronomia, eu posso dar uma opinião que vai ser completamente vazia. Posso opinar? Posso, mas eu tenho que deixar claro para os outros e para mim mesmo que é uma opinião vazia. Superficial. Né? Dentro do que você fala, a gente parece que tem que julgar e avaliar tudo o tempo todo. Eu fico desesperado toda vez que eu pego um aplicativo de transporte, o Uber ou 99, avalie a viagem, avalie. Aí eu peguei um hotel, avalie o hotel, avalie. A gente tem que avaliar tudo o tempo todo, todo mundo medindo. Eu entendo a importância disso para o 99, para o Uber, para o Booking, para quem for. Eu entendo. Mas avaliação o tempo todo. E isso é cansativo. Porque a reputação não é o número que você dá, é a experiência que você tem. Se foi muito boa, você não vai querer só dar as 5 estrelas, você vai querer explicar. Pô, foi legal por causa disso. Quando é só o número, traduz. De novo, não estou falando que não seja importante. Sim. Mas o mais bacana é você falar sobre a sua experiência. Pode ser no hotel, pode ser no 99, pode ser onde for. Quando você tem uma experiência muito boa ou muito ruim, com algum, por exemplo, no estúdio, se tivesse ido pela segunda vez, tivesse sido caótico de novo, e alguém te pedisse indicação, jamais. Pelo contrário, por exemplo, tem um lugar, não vá de jeito nenhum. Né? A gente tem esse poder de mobilização. Mas não é só número. Quando a gente traduz tudo em número, não é que não seja importante, mas ele fica limitado. A gente foi de um extremo para o outro, né? Do não avaliar nada por avaliar tudo, né? Eu acho que essa confusão ela acabou acontecendo, né? Vamos falar um pouquinho de gestão de crise? Conceitua para mim, né? Para gente, né? Que está aqui. O que é gestão de crise, né? O que você faz hoje dentro do esporte com relação a esse tema? Eu costumo falar que gestão de crise é tudo que você não conseguiu resolver com a gestão de riscos. Ok. Então, assim, tudo que você tentou evitar. Porque nem tudo você consegue mapear para evitar. Tem coisas que saem do seu mapeamento. E ainda assim, elas aparecem depois. Então, tudo que você tentou mapear como risco e não conseguiu evitar, ou alguma coisa que você sequer mapeou e trouxe um problema para sua marca, para você, para o que for, isso vira uma crise. No esporte, isso existe de forma muito incisiva? Existe. Então, um caso de doping no esporte. Vamos lá. É uma crise? Opa, é uma crise. É uma crise gigantesca. Quando você descobre que um executivo, um diretor, desviou uma grana, é uma crise. Fábio sair do Cruzeiro foi uma crise? Foi uma grande crise. Foi uma grande crise. Eu até falei pro pessoal do Cruzeiro, falei, olha, vocês me chamaram para cuidar de comunicação. Se eu soubesse que eu ia trabalhar com crise de uma forma tão forte assim, eu tinha cobrado mais. Porque foi uma grande crise. Não tinha só uma questão técnica do Fábio com o clube. Tinha uma questão emotiva. É um grande ídolo. Eu não posso falar por todos, mas eu posso dizer que para uma parte importante da torcida do Cruzeiro é o maior ídolo da história. Então, esse indivíduo sair do Cruzeiro é uma crise? Agora, a gente tem que lidar com os riscos que eu sabia antes, né, que ele ia sair, com alguma coragem. Né? Você também não pode, nossa, isso aqui vai ser uma crise, então não faz. Se a decisão de sair ou não era do Vinícius, né? Tinha lá uma decisão técnica do futebol, da administração e tal. Então a minha pergunta era, vai sair? O que nós vamos fazer para contornar a crise? O que a gente não pode é, diante da crise, entrar em desespero. Eu lembro, antes de eu começar eu trabalhava já com crise no Itaú. Isso para mim foi muito simbólico. Eu estou tentando lembrar, era um curso de
Caramba, de primeiros socorros, socorrista, não é? Tem um outro nome para isso. Não é socorrista. Mas é de primeiros socorros? É, mas era... Alguém sabe? Que envolve fogo. Porra, tem um Bombeiro? Nome... Não é bombeiro. Tem um nome certo para isso, né? Mas se tivesse algum problema no prédio de Itaú, eu era uma das pessoas a colocar um bonezinho azul. Sei qual que é, tipo CIPA. Tô tentando lembrar o nome, não tá vindo na cabeça agora. Mas enfim, tinha que fazer todo o treinamento possível. São as coisas que eu nunca tinha imaginado na vida, eu fui fazer. E nesse dia, um dos treinamentos que eu fiz eu ainda vou lembrar o nome. Era massagem respiratória, respiratória para criança. Então, você está num lugar com muito fumaça, como é que você faz ali uma massagem? Engasgou, como é que você tira e tal? Eu já era pai, mas eu não imaginava que num dia a dia ele era uma bebê ainda, eu pudesse utilizar. Assim, algumas semanas depois disso, eu tive um episódio dentro de casa em que minha filha engasgou. Eu sou uma pessoa, até por trabalhar com gestão de risco e gestão de crise, que eu tendo a ser um pouco mais tranquilo. Nem sempre sou, às vezes eu entro em desespero. Porque eu também sou uma pessoa, né? Sou um ser humano. Mas naquele dia em específico, eu lembro com clareza que a minha filha engasgou, ela não estava conseguindo respirar. Eu e Juliana tivemos 2 comportamentos. Ela gritou, a Maria Luísa. E eu consegui manter a calma, fiz lá o procedimento que eu tinha aprendido semanas antes, e o problema foi resolvido. Eu pensei assim, imagina se eu tivesse entrado em desespero com a minha filha e não tivesse lembrado do movimento exato. Então, a minha calma naquele dia para lidar com uma crise era uma crise, né? Salvou a vida da minha filha. Então, o que eu falo várias outras vezes eu entrei em desespero e a Juliana salvou, né? Não tem aqui quem é melhor ou pior, não. Mas o meu ponto é, diante de uma crise, é a tua capacidade analítica de lidar com todo o repertório que envolve aquele problema. No caso do Fábio, tinha a decisão do futebol, tinha a torcida, tinha a imprensa, tinha o próprio Fábio, o empresário dele. Tem vários contextos dentro de um episódio de crise. E você tem que lidar com cada um deles. Queria fazer só uma analogia rápida para você continuar e amarrar essa história, que eu acho que é importante. Que a gente, dentro do contexto corporativo, né, inclusive recentemente algumas pessoas vieram me relatar sobre isso, que no processo de transformação cultural e digital, a gente tem muitas pessoas que... eu uso uma frase que eu acho que é importante, que é o seguinte: várias pessoas que trouxeram a empresa até aqui, mas que não a levarão aonde ela quer chegar agora. Então, ou seja, uma série de pessoas construiu essa história, essa cultura, esse sucesso da empresa até aqui, mas nesse processo de transformação digital, muita gente não conseguiu se adaptar. E aí as empresas não sabem tão bem o que fazer com essas pessoas, né? Se manda embora, se não manda. Acaba não mandando embora porque quer evitar a crise. Pessoas que ficam muito tempo na empresa, lideranças que não dão conta de desligar por falta de performance, com medo da crise, né? E eu acho que essa história tem um pouco a ver com isso, né? Assim, quer evitar a crise, mas deixa a pessoa lá, mas ela também não vai caber dentro daquele contexto e aí? Evitar a crise não significa que a crise não exista. Quando você evita algo que está ali, é igual a história do elefante branco, está ali, está posto. Então, o que você faz com a crise? Você lida com ela. Então, tem um processo de preparação para lidar com a crise. Como é que você vai enfrentar? Tem um ponto que eu sempre falo, muito importante, que é o processo de monitoramento. Então, enquanto você está lidando com a crise, o que você faz para monitorar o seu trabalho? Então, no caso do Fábio... O seu trabalho de evitar, que você fala, a crise? Não, o seu trabalho de gestão de crise. Né? Você tem um trabalho de gestão de crise. Enquanto isso, como tem sido a percepção das pessoas ou das marcas, depende do que for, né? Em relação a esse trabalho. É importante monitorar. Se você não monitora, você não tem a temperatura, quase uma temperatura de febre. Você tem que monitorar. Dei o remédio. E agora eu sigo monitorando para saber se a febre subiu, a febre baixou. Porque senão, só deu o remédio, tá aqui o remédio, e vai deitar. Não é, você tem que monitorar. E esse enfrentamento não é um enfrentamento violento. Sim. É um enfrentamento de entendimento do que é relevante. Então, dentro desse processo, assim, pode ter crises diversas, né? Dentro de determinado processo de crise, o que você fez para lidar com aquilo? Foi, no caso, o remédio? Então, eu vou monitorar. Mas eu sempre falo que a gente que trabalha com comunicação, no caso específico que trabalha com comunicação, pode ser no esporte ou não. Existe um negócio chamado controle de narrativa. Controle de narrativa no processo de gestão de crise é passo fundamental. É a história que você vai contar sobre aquilo. É como você vai contar aquilo. Porque se você está sozinho, é a tua versão que fica. Mas geralmente, no processo de gestão de crise, tem 1, 2, 3, 4 versões. Quem tem o controle da narrativa sai na frente.
Como é que foi nesse caso do Fábio, da narrativa? Só pra gente entender o que é o controle da narrativa. Eu vou falar ou qualquer outro caso. Não, eu vou contar tecnicamente, não tem problema. Não vou entrar no mérito da história por questões profissionais, mas existia ali uma conversa com o Fábio, e em determinado momento ele foi às redes sociais e falou, olha, não vou ficar chorando. Ele manifestou ali a tristeza e a insatisfação dele. Aquele foi o primeiro contato da informação de fato com os torcedores. Ele, naquele movimento, ficou com o controle da narrativa. Entendi. Né? Então, isso para o Cruzeiro como marca foi uma dificuldade. De novo, estou fazendo uma análise técnica. Né? Sim. Não estou entrando no mérito do Fábio, da decisão, enfim. Então, ele conseguiu impor o controle da narrativa. O Cruzeiro pode pensar, mas por que o Cruzeiro não falou antes? Tinham outras questões internas que não permitiam que a gente falasse. Eu estava louco para falar, né? As pessoas, o Vitor, o pessoal da equipe, mas a gente tinha que respeitar o momento do Fábio. Porque a gente também não está falando de forma robotizada sobre um assunto qualquer. Era um assunto que envolvia o maior ídolo da história do clube, para muita gente. Então você não pode tratar com desrespeito. Naquele momento, a gente tinha ou a minha obsessão neurótica de ter o controle da narrativa, ou o respeito pelo ídolo. A gente teve que respeitar o ídolo. Por decisão. Não, e é uma decisão justa. Né? É uma decisão justa. Eu não posso impor tecnicamente o que era melhor para a gestão da crise, sendo que, para isso, a gente teria que desrespeitar o Fábio. Mas isso vale para tudo. Para tudo. A gente tem que ter clareza da importância das coisas. Então, dentro do processo de gestão de crise, é importante ter clareza da importância do controle da narrativa. Mas se o preço a ser pago pelo controle da narrativa é você desrespeitar alguém, pode parecer um discurso muito bobo esse, mas não é. Porque como é que você quer ter um controle desrespeitando alguém? Que controle é esse? Que controle burro é esse de narrativa? Né? Então, a gente sofreu mais do que poderia? A gente sofreu mais. Mas olhando para trás, dentro do processo de comunicação, a gente não desrespeitou o Fábio. Então, essa tranquilidade eu tenho. Perfeito. Se você pudesse hoje, né, com tudo que você já aprendeu, né, e viveu sobre gestão de crise, pensando que a gente tem aqui empreendedores, empreendedoras, lideranças, né, que lideram aí negócios e crises, é uma coisa absolutamente normal, né, pequena, média ou grande, aí a gente não vai colocar tamanho para as coisas, mas assim, se você pudesse recomendar, olha, se desenvolva nisso, ou faça isso, ou estude isso, para que você consiga fazer uma gestão melhor das crises que você vai viver. Né? O que você poderia dizer para a gente? Capacidade analítica de risco. Quando você consegue olhar com franqueza para um risco, você não pode diminuir o poder de problema que aquilo tem. Quando a gente fala, isso aqui é bobagem, essa história, isso aqui é bobagem, a probabilidade de ser uma bobagem gigantesca é muito grande. Então, nunca olhar com desdém. Não menosprezar um pequeno problema. Um pequeno problema pode virar um grande problema. Ninguém chega e fala assim, olha, isso daqui é um grande problema, trate. Isso nasce de alguma forma. Né? Verdade. Algo aconteceu para que aquilo chegasse naquele tamanho. Naquele ponto. Se você tem uma equipe, se a gente estiver falando com um executivo, você tem uma pessoa, ou no âmbito familiar, enfim, porque isso serve para todos os universos, né? Se você conseguir detectar isso no início, isso nem vira crise. E é muito louco, porque geralmente quem trabalha com crise, que é o meu caso, a gente pode contar das crises que a gente conseguiu fazer gestão. Mas o que eu mais gosto de falar nas aulas que eu dou é: ninguém vai saber dos riscos que a gente evitou. Porque aquilo ali era insignificante, porque era só um risco. E aqui está o trabalho mais importante. Quando você consegue evitar que algo vire uma crise. Só que as pessoas não têm percepção de que isso é importante, porque aquilo naquele momento ele é pequeno. Como perceber isso? Como mapear isso, corporativamente falando? Existe um mapa para poder mapear isso? Existe uma técnica para a gente entender quais são os riscos que a gente tem diante de alguma questão para a gente poder evitar e não se tornar uma crise? É que acho que depende da área que você está, depende do setor. Sim. Né? Então, se você tem um setor, sei lá, vou chutar, né? Automobilístico, então você consegue identificar dentro dos seus processos se tem alguma peça que está sendo mal produzida. Então, para a marca como um todo, por mais que seja difícil, seja trabalhoso você refazer ou jogar fora essas peças e recomeçar, é melhor do que depois da venda ter que fazer um recall e avisar na mídia toda que seu carro não presta, você tem que levar numa concessionária. Então, acho que eu nunca tinha falado isso, vou usar mais nas aulas, acho que isso faz sentido. Por mais que seja desgastante, é melhor você identificar antes, por mais que isso dê trabalho, mas você ter garantia do seu processo e poder falar que o seu processo ele é tão bem feito
que é capaz de identificar falhas antes, do que depois, publicamente, ter que reconhecer que você falhou ali atrás e não fez nada por isso. Entendi. Né? Então, é possível mensurar? Vai depender da área. Aí é difícil de falar em estrutura. Dentro do contexto de RH, a gente fala muito também de perder talentos, né? E a gente fala de mapear quem são esses talentos, quais são as posições-chave, por exemplo, que a gente poderia perder e poderia causar um grande dano para aquela área ou para aquele negócio, para aquela empresa como um todo. Eu acho que é uma forma também da gente falar de gestão de risco, né? Mapear quais são as cadeiras que, se a gente perder, teremos um grande problema. Porque grande parte das empresas tem um problema grande de gestão do conhecimento. Né? Às vezes elas deslocam conhecimentos específicos para 1, 2, 3 pessoas, e se aquelas pessoas saírem dali de mãos dadas, já era tudo, né? Mas aí teve uma falha no processo da gestão do conhecimento, né? Sim, com certeza. E é um risco. É um risco que você tem quando 3 pessoas saem e essas 3 pessoas tinham conhecimento, é um risco que você não soube gerir. Aí vai virar uma crise. Porque... Mas aí você trabalha nesse momento, né? Nesse momento em que... Antes, né? Antes, se você percebe, você tem aqui uma equipe de 100 pessoas, absolutamente fictício, né? Sim. 100 pessoas. 3 pessoas dentro dessas 100 têm o conhecimento necessário para que as outras 97 andem. E você não fez nada para que isso seja compartilhado, você não lidou com esse risco. Você errou profundamente. Né? Então, falta você perceber que ou isso precisa ser compartilhado com mais gente, ou qual é a qualidade de informação que essas pessoas têm também, foram elas que não quiseram passar? Isso foi uma decisão do gestor, do chefe, ou foi uma gestão dessas pessoas não compartilharem para se sentirem importantes? Eu lembro quando eu trabalhava no Itaú, tinha um processo lá interno, trabalhei na ouvidoria uma época no Itaú. A gente tinha um processo que tinha que rodar uma ferramenta dentro de um computador para atender toda a área de ouvidoria. E tinha uma pessoa que sabia fazer, e ela chegava, ela falava, nossa, hoje está muito difícil, e ficava às vezes horas fazendo, e era aquele processo, às vezes atrasava todo mundo, e todo mundo falava, pô, essa pessoa não pode ir embora nunca, porque se essa pessoa for embora, quando der problema, o que a gente vai fazer? E um dia essa pessoa foi embora e não era nada daquilo, entendeu? Então, como ela mostrava que aquilo era relevante, era difícil... Era a narrativa dela, né? Era a narrativa dela. Né? Agora, por que os gestores não descobriram isso antes? Eu não sei. Né? Não sei. São outras questões. São outras questões. Mas entende como é um risco? Sim. Você ficar refém de alguém ou de alguéms em nome de todo um processo? Muito bom. Vamos voltar e falar um pouquinho sobre a importância da gente profissionalizar o que ainda não é tão profissional, assim, no sentido de tratar como um business, como algo corporativo, que eu acho que é o caso do esporte, é o caso do entretenimento também. E logo quando você se apresentou, você falou assim, Jéssica, quando eu comecei a falar de gestão de crise, né, eu fui fazer a formação ali, especialização em gestão de crise, ainda não era tão profissional, né, o esporte, isso não era tão ali presente dentro do contexto do esporte. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução, né, que o esporte vem vivendo. O esporte ele foi muito amador durante muito tempo, e ele ainda é amador em vários segmentos. Né? O futebol tem uma evolução importante, mas a gente tem outras modalidades que também sofrem com isso. E como não remunera bem, às vezes depende de um trabalho, às vezes até voluntário. Né? Qual é o impacto disso? Então, a gente tem aqui, talvez, um móvel produzido para a parede. Quem é que faz isso? Olha, eu não conheço ninguém que faz móvel. Conheço gente que faz cama, gente que faz sofá, gente que faz cadeira, gente que faz mesa, mas esse tipo de móvel não faz. Aí você vai adaptando. Durante muito tempo, o esporte teve pessoas adaptadas fazendo tudo. Então, o cara tinha experiência em outros universos, a pessoa tinha experiência em outros universos e adaptou ao esporte. É de todo ruim? Não. Eu não estou falando que a pessoa não serve, não presta, pelo contrário. Hoje, eu acho isso muito saudável, você trazer experiências de outros lugares. Mas também é muito importante que nós tenhamos pessoas que estudem efetivamente o esporte. Porque o esporte tem peculiaridades. São poucos os segmentos no mercado que envolvem paixão. Então, quando você... vou cuidar de aspectos financeiros, aspectos administrativos, universo de recursos humanos. No universo do setor financeiro, de onde eu vim, por exemplo, a pessoa pode gostar muito de estar onde está. Mas o cliente não tem uma relação de amor com o banco. Você olha, eu amo meu operador de telefonia. Isso não existe. Mas no esporte isso existe. Então você lida com algo que é específico. A profissionalização do esporte precisava existir para termos pessoas estudando a melhor forma de fazer essa engrenagem rodar com os componentes específicos do esporte. Porque eles existem.
Eles existem. E você me contou que grande parte das pessoas hoje dentro de um clube torcem para aquele time, né? Não, isso é um fenômeno muito curioso, né? A gente chega numa estrutura de um clube, eu estou no Cruzeiro, assim, já estive no Santos, conheci vários outros clubes. A maior parte das pessoas que estão ali torcem para o clube. E veja, eu não acho que isso seja um problema, é uma característica. Mas geralmente as pessoas vão até lá pela paixão que tem. Então, a paixão que a pessoa tem pelo clube motiva para que ela, de alguma forma, chegue até o clube. Não é um desafio primeiramente profissional, ela fala assim, agora eu tenho esse meu desafio profissional, vou linkar com a paixão que eu tenho. É o contrário, ela é motivada pela paixão. E eu não sei até que ponto isso não pode ser prejudicial para ela, porque ela tem que ter clareza do que ela vai fazer. Em determinado momento, ela vai ter que fazer escolhas dentro do clube que não estão diretamente ligadas à paixão. Né? Tem que estar ligada ao cérebro. Eu até falei para uma pessoa da equipe outro dia, se um outro clube te chama para uma promoção, para você ganhar 3 vezes mais, poder fazer mais do que você quer, você não vai? Ela, não, porque eu sou Cruzeiro. Eu falei, então cuidado, eu tenho uma torcedora, eu tenho uma profissional no meu time. Né? A gente tem que profissionalizar, inclusive, o raciocínio. Agora, sempre com respeito. Né? Eu não estou falando que a gente tem que ser só técnica e não tem que ter relação nenhuma. Eu, quando recebi a proposta do Cruzeiro, eu fui assistir a documentários sobre o clube, eu fui ler muito da história do clube, eu comecei a acompanhar as redes sociais para entender como é que aquela torcida se comunicava, porque as torcidas não se comunicam da mesma forma. Você tem que ter um respeito emotivo com o clube. E hoje, eu não posso falar que eu compreendo o clube como alguém que é Cruzeiro desde que nasceu, mas eu posso falar com tranquilidade que eu respeito muito esse processo e entendo a paixão do cruzeirense pelo Cruzeiro. E eu preciso levar isso no meu trabalho. Você já trabalhou numa empresa familiar? Não. Me lembra muito. Me lembra, principalmente essa questão de encaixando, né? Porque, às vezes, ali o pai ou a mãe ou os pais, né? Enfim, marido e mulher que fundaram aquela empresa, eles começam a trazer os parentes, começam a trazer os filhos, começam a trazer a galera para se encaixar como o armário que você deu esse exemplo. E as coisas não conseguem se tornar... Elas não são profissionais, é pela paixão. O empreendedor, que é o pai ou é a mãe, eles são extremamente apaixonados pelo negócio e eles começam a trazer pessoas que, de alguma maneira, eles também têm um relacionamento que venham reformar essa mesma paixão. Reforçar essa mesma paixão. Né? Então, acho que assim, é um ambiente muito parecido, eu acho. E tem a paixão, né? Só que tem o gostar. Assim, tem a paixão e tem a informalidade que vem com a paixão. A irracionalidade que vem com a paixão. O que eu acho que muda... A falta do processo que vem com a paixão. Sim. Mas isso está dentro de casa, né? Você está falando de quem trabalha. Sim. No caso do clube de futebol, é uma coisa muito curiosa, que você tem, na boa parte das vezes, um torcedor trabalhando dentro do clube, e no meu caso da comunicação, conversando com um torcedor do outro lado. É um processo inteiro passional. Entendi. Né? Você tem a paixão dentro... Nos dois contatos tem paixão. Aqui a pessoa está trabalhando, tem um aspecto profissional, mas tem paixão. Aqui também tem. Então, às vezes, tem alguns momentos lá dentro do clube que eu pergunto, mas por que está acontecendo isso? Não, porque é isso que aconteceu. Eu falei, gente, mas calma. A gente aqui tem que ter razão. A gente tem que colocar a razão para trabalhar. A gente não pode desconsiderar a paixão. Mas a gente tem que ter estratégia. Porque senão vira uma conversa absolutamente passional. E as comunicações passionais, elas são cobradas no futuro. Né? Então, se daqui 2 anos a pessoa fala, vou fazer um print, eu tenho que pensar nisso. Né? Os torcedores não têm que pensar nisso, eu tenho que pensar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de hater? Né? Acho que a gente volta ali na questão da reputação, que eu acho que é algo que a gente vê hoje muito na questão do esporte, do entretenimento, mas a gente vai começar a ver isso muito mais, embora já tenha começado também na questão do corporativo, né? Principalmente ali a gente tem alguns sites, tipo Love Mondays, tem outros sites também, onde as pessoas já falam sobre o que elas pensam sobre trabalhar naquela empresa. Sim. Como é a remuneração, as experiências que elas tiveram, como é a liderança daquela empresa, e elas comentam, elas falam, elas julgam, sem às vezes o menor critério, né? Então, assim, são questões que estão inerentes à gestão de marca também, né? Essa história do critério, para mim, é o ponto fundamental. Qual é o critério que a pessoa tem para fazer determinada avaliação? A gente falou um pouquinho disso antes. Hoje, qualquer um fala sobre qualquer coisa. Eu acho isso muito perigoso. Esse fenômeno que a gente tem de formadores de opinião produzidos aos milhares é bom, porque dá voz para muita gente, mas também tem muita gente falando sobre coisa séria sem preparo. E quem está assistindo não sabe se o outro se preparou ou não. Isso para mim me preocupa,
Me preocupa por uma questão de conteúdo e me preocupa por uma questão de fake news. Por que eu estou falando isso? Às vezes o hater ele é alimentado por uma informação que não é verdadeira. O hater é alimentado por uma avaliação de alguém que não tem compromisso com a boa análise, tem compromisso só com o seu próprio engajamento, né? Então, é muito curioso isso. Uma pessoa que vai nas redes sociais, vou falar do esporte, né? Mas faz todo sentido para os outros universos. Se eu vou e esculhambo determinado clube, determinado movimento nas redes sociais, o meu vídeo ganha um engajamento absurdo e eu fico famosinho e começo a alcançar outras pessoas. Mas pergunta se aquela reclamação que ela fez, de fato, ela é fundamentada, ela é criteriosa. Não necessariamente é. Mas o nosso desenho hoje de redes sociais, ele quase que estimula essa relação dos haters com as marcas. E como lidar? Como lidar? Como que a marca vai lidar com isso? No caso do esporte, é lembrar que a mesma relação passional que funciona para o amor, funciona para o ódio. Então, eu tenho que chegar nessa pessoa que assistiu um vídeo do outro falando mal da gente sem critério, eu tenho que chegar nessa pessoa e mostrar qual é a realidade. Porque das duas, uma. Ou o outro falou e ele tinha razão, ou ele não tem razão e eu não estou sabendo conversar com o meu torcedor. Para mim, sempre é um processo de comunicação. Se a pessoa não foi bem alimentada, isso em relação às fake news. A pessoa fala assim, não, tem muita mentira circulando no WhatsApp. Eu falei, e onde estão as verdades que não chegam nessas pessoas? Então, se a gente não consegue levar as pessoas à informação correta, isso funciona no ambiente empresarial, nas empresas. Às vezes um funcionário está insatisfeito com alguma coisa que a própria empresa já faz e não soube falar para ele. Você sabia que já tem solução? Eu não sabia. Um gestor que podia ter resolvido um problema e não resolveu porque não ouviu. De novo, a capacidade nossa de ouvir as pessoas, ela é muito importante. Eu tenho um compromisso meu no trabalho. Nos dias que está tudo muito legal no Cruzeiro, eu às vezes vou lá, converso com a torcida e tal, mas quando está num momento difícil, eu também vou lá conversar. Então, no dia que a gente falou do Fábio, o dia que o Fábio saiu, eu fui no Twitter, eu tomei bordoado, xingado. Minha família foi homenageada muitas vezes. Mas por quê? Porque eu tinha que ouvir as pessoas. Eu tinha que ouvir. É a minha função ouvir, porque comunicação não é só falar, é falar e ouvir. E eu tinha que ouvir justamente para poder... eu não vou falar minimizar os haters, mas saber como lidar com eles. Agora, é dedicação. Você tem que se dedicar para ouvir de fato. Aquela escuta que é uma escuta real. Não é falar assim, então tá bom. Lacan, se não me engano, não sei se era Lacan ou se é Freud. Acho que eu faltei metade dessa aula, mas ele falava o seguinte, uma coisa importante. Que quanto mais você fala, o processo de falar é um processo de esvaziar. Né? Então, eu acho que é Lacan. É Lacan? Acho. Também acho que é. Então, assim, quanto mais você escuta o outro, quanto mais você dá voz para ele, quanto mais ele esvazia das opiniões, das emoções, da paixão, do ódio, seja o que ele está sentindo ali, melhor você vai conseguir conduzir aquela crise em específico ali. Né? Exatamente. Você acha que faz sentido? Porque você vai reunir condições para tomar suas decisões. Então, como é que você qualifica o seu processo de decisão? Com repertório de informação. Se você tem um repertório de informação insuficiente, fraco, a sua decisão vai ser ruim. Ou ela vai ser comprometida. Vai estar comprometida. Né? Então, agora, onde é que você busca informação? Cada um tem o seu processo. No meu caso, que trabalho com comunicação de um clube de futebol, eu preciso buscar informações com a torcida. Nesse sentido, as redes sociais ajudam. Mas é uma busca de informação. Eu não consigo acreditar em decisões tomadas sem repertório técnico para que ela seja tomada. Se alguém está tomando decisão de forma aleatória, está tomando uma decisão burra. Que aí você vai na tentativa e erro, pode dar certo ou pode não dar. Eu costumo dizer, assim, às vezes as pessoas me mandam mensagem no Instagram, inclusive, gente, pode me seguir no Instagram, fica à vontade, @JessicaMartins _RH_. Eu acho que o Iago vai colocar aqui embaixo, eu tenho certeza que ele é muito competente no Ele já colocou. Ele já colocou. Aí, eu tenho certeza no meu Instagram, para vocês me seguirem, mas muita gente me manda lá e pergunta assim, Jéssica, como é que faz isso? Eu estou com um cenário XPTO, o que você acha que eu faço? Eu falei, você já perguntou para o seu cliente? Você já foi lá ouvir quem é que vai se beneficiar ou não com isso que você está querendo construir? Acho que é um pouco disso que você está falando, né? Não tem como você tomar uma decisão se você não tem um repertório que vem do seu principal cliente, que é a torcida, por exemplo. Para quê? Por quem que você vai tomar decisão? Se você não sabe... Como é que é aquela... Se você não sabe...
para onde você quer ir, qualquer caminho serve, não é isso? Então, Alice no País das Maravilhas. é isso, então você tem que saber para que você está tomando aquela decisão. Estou tomando uma decisão para qualificar a minha conversa com a torcida. Estou tomando uma decisão para minimizar um potencial de crise. Estou tomando uma decisão para anular um risco existente. Para que é que você está fazendo aquilo? Aí você sabe para que você está fazendo, você entende quais são, porque dentro do processo de comunicação, a gente tem a gestão dos stakeholders. Academicamente falando, não vou transformar isso aqui, mas no limite da história, todo mundo é stakeholder, todo mundo é parte interessada. Mas tem que colocar isso dentro de um critério de prioridade. Quais são as suas prioridades? Eu, quando conduzo nas redes sociais do Cruzeiro, por exemplo, eu sei que tem torcedores do Atlético que às vezes estão lá, que acompanham. Mas qual é a minha prioridade? O torcedor do Cruzeiro. Né? Então eu não quero desrespeitar, falar mal de nenhum outro clube. Mas a minha prioridade é o engajamento, é o contato, é a minha capacidade de comunicação com a torcida do Cruzeiro. Muito bom. A gente está caminhando para o fim, tá? Então tem algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer ainda, mas tem uma que eu acho que é bem importante na hora que a gente fala sobre gestão de crise, ansiedade, inclusive até, né? Quando você fala dessa sua calma, dessa sua tranquilidade em lidar com a situação, acho que tem um pouco a ver com isso. Você acha que às vezes a gente ocupa muito mais o nosso tempo e gasta muito mais energia no si, né, assim, tentando prever o que eventualmente vai acontecer, do que se preparando para caso aconteça? O que você acha que é mais importante? Fazer de tudo para evitar um risco ou, enfim, ficar sofrendo se é que vai acontecer, se não vai, ou se preparar, independente de qualquer coisa, para o caso de acontecer? Porque na hora que acontece, você já está com tudo preparado para poder lidar. Olha, é uma mistura, porque você não consegue também se preparar para algo que você não sabe. Sim. Então, o exercício do ser num processo de gestão de risco, ele é importante. E se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? Levantar hipóteses. Tem que levantar hipótese o tempo todo, aquela capacidade analítica. Porque se você não sabe quais são as hipóteses, você não consegue se preparar. Então, quando a gente fala assim, vamos viajar no fim de semana, vai fazer frio ou vai fazer calor? O que é isso? Você está levantando as hipóteses para, diante da hipótese de, não, vai fazer calor, vou levar biquíni. Ou vai fazer frio, vou levar no agasalho. Você se prepara conforme a hipótese levantada. Se você não levanta hipótese, você vai no escuro, né? Ou você vai levar uma mala que vai faltar o biquíni no calor, ou você vai levar tudo. E aí é mais desgastante. Então, esse processo de levantar hipótese, ele é fundamental no processo de gestão de crise. Agora, você não pode ficar refém só de ficar levantando hipótese, porque uma hora você tem que viajar. Perfeito. Uma hora você tem que viajar. Perfeito, muito bom. Queria que você deixasse, por gentileza, a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Lembrando que a gente tem aqui RHs, lideranças, empreendedores, empreendedoras. A gente tem também pessoas do esporte, pessoas do entretenimento, né, que veio aqui para te ouvir um pouquinho sobre gestão de crise, risco, reputação. Queria deixar essa mensagem para essas pessoas com relação a esses temas, assim, para quem está lidando com o conceito de cada uma dessas coisas agora. Como é que as pessoas podem fazer para se preparar, para entender um pouco mais sobre isso e usar isso no contexto corporativo, do esporte, do entretenimento? Justo. Se você que está nos assistindo até agora tem vontade de trabalhar com esporte, lembre-se que o esporte também é um braço do entretenimento. É um negócio, é um mercado que cresce, mas é um mercado que conversa muito com entretenimento. Eu estava falando para ela um pouquinho antes da gente começar a gravar, que um jogo de futebol concorre com uma ida ao cinema, uma ida ao teatro, a um espetáculo musical. A gente precisa olhar para o esporte com a seriedade financeira, administrativa, de recursos humanos, de um segmento como outro qualquer, mas com a beleza, a sutileza que tem um movimento de entretenimento, porque a pessoa está indo lá para um momento de prazer. Mesmo na derrota, ela está indo exercitar ali, às vezes espantar exorcizar seus fantasmas e tudo mais. Quem quiser trabalhar com esporte, se movimente, vá atrás. A gente não começa, acho que nenhum segmento se começa por cima. Né? Você tem que ir atrás, estudar, ver o que você quer fazer. Outro dia eu recebi um e-mail, a pessoa falou assim, olha, eu quero trabalhar na comunicação do clube. Eu falei, mas o que você quer fazer? Ela, eu quero trabalhar na comunicação do clube. Eu falei, você me dificulta. Né? O que você tem vontade? Você gosta de rede social? Você gosta de escrever? Você gosta de produzir imagem? Então, a gente tem que saber o que a gente quer dentro do universo que a gente quer, e aí você pode, eventualmente, querer juntar com a sua paixão. Mas é menos provável você começar pelo Cruzeiro, ou pelo Atlético, se for de Minas, ou por onde for. E o mais importante, você está aberto, disponível para começar. E, às vezes, o esporte é um recomeço. Tem muita gente que fala assim, não, eu estou disposto a ir para o esporte, talvez você tenha que recomeçar. Não é recomeçar do zero, não. Se despir de algumas
amarras que o universo corporativo tem em comparação ao esporte. Eu não estou falando que seja melhor ou pior, mas como o esporte envolve paixão, tem algumas amarras que a gente tem que despir, a gente tem que estar disposto e disponível, talvez para às vezes ouvir uma reclamação que não tem a ver com você. Né? Então o Cruzeiro perde, as pessoas me xingam, não tenho como fazer gol. Mas eu sei que o meu processo de trabalho é um processo de trabalho com aquelas pessoas, porque eu escolhi trabalhar com comunicação, com gestão de crise. Pode ser que a pessoa escolha trabalhar dentro de um outro setor do esporte. Mas olhe para o esporte com generosidade. Mas, fundamentalmente, se você me permite, olhe para si mesmo com generosidade. Né? Veja o quanto você está disposto a essa caminhada. E se tiver, caminhe. Vai atrás. Eu acho que quando a gente tem uma clareza do que a gente quer fazer, pode ser um pouco mais dolorido, o caminho pode ser mais tortuoso, mas vai atrás. Não deixa o sonho embora e depois você está com 112 anos falando, caramba, eu queria ter trabalhado com esporte. Vai atrás. E um outro ponto que eu acho que a gente está aqui para fazer também, né, Vinícius, assim, é encorajar. Na verdade, não sei se é encorajar, né? Eu acho que levantar a bola e a importância de tornar profissional ambientes que não necessariamente nasceram dessa maneira, né? Que historicamente são ambientes profissionais e institucionalizados. Então, o esporte como entretenimento ou não, né? E a gente falou que teatro, da música, do esporte, enfim, qualquer outro segmento, né? Que não seja só o corporativo, Sim. A empresa mesmo. Mas em todos os lugares, você pode olhar ao redor de qualquer lugar que você trabalhe hoje. Seja você, por exemplo, uma pessoa, um músico que faz parte de uma banda, seja você um atleta de um time de futebol, seja você, por exemplo, um especialista de uma pequena e média empresa, você tem pessoas trabalhando com você. E todas aquelas pessoas, seja você uma liderança ou não, elas são sensíveis a pautas de carreira, de performance, elas são passíveis a serem motivadas ou desmotivadas, elas têm as suas próprias ambições, elas têm seus próprios sonhos, elas têm suas dores, elas têm as suas skills não desenvolvidas, suas habilidades não desenvolvidas, elas têm questões familiares envolvidas, elas têm problemas de remuneração. Todo lugar que você vai, que você estiver, tem gente. E se tem gente, todas essas pautas são importantes. Claro. Por que é que a gente não tem um especialista? Não estou falando de um RH não, tá? Não vou levantar essa bandeira aqui não. Mas por que a gente não tem um especialista de gente ao lado, por exemplo, de um CEO, não sei como é que chama hoje, presidente de um clube, né? Presidente que chama. Mas o Cruzeiro tem um CEO. E tem uma pessoa do lado dela, por exemplo, que é um especialista em pessoas? Tem a área de RH no Tem um eu RH não sei clube. O tamanho dessa movimentação, porque a gente está fazendo a transição para a SAF agora. Bom, então eu vou falar como se não tivesse, enfim, mas é só para a gente levantar a hipótese, mas por que não, ao lado de um presidente de um clube, a gente ter, por exemplo, uma pessoa que é especialista em gente, Sim. que vai te ajudar a conduzir todas essas questões que eu disse aqui, de carreira, de sonhos, de expectativa, de frustrações, de questões profissionais, pessoais, burnout, ansiedade, coisa que a gente vive isso o tempo inteiro. Por que não ao lado, por exemplo, de um artista que é o CEO da sua banda, do seu negócio, que tem algumas pessoas que têm uma empresa mesmo, quando a gente está falando de uma banda, né? Enfim, do lado ali, ajudando, por exemplo, no processo de desenvolvimento, de crescimento, de performance, de uma entrega melhor no final das contas, né? Ano passado. Eu fiz um vídeo ali para o Instagram falando sobre um show que eu vi no Rio de Janeiro de um cantor que a gente é muito fã. E aí eu fui fazer algumas analogias, falando sobre liderança, processo sucessório, engajamento, time, uma série de coisas. Isso num show de pagode, né? Que eu amo, inclusive, né? Meu time gosta de esporte, eu gosto de pagode. Então, assim, eu estava fazendo uma analogia com relação a essas coisas. Então, liderança, sucessão, habilidade, tudo isso está presente em qualquer lugar, né? Seja numa pequena, numa média, numa grande empresa, seja numa banda, seja no esporte, seja numa composição de um time de teatro, em qualquer lugar. A gente não pode desmerecer e deixar de lado pautas como essa e privilegiar assuntos financeiros, por exemplo. Claro, né? Claro. Então, a gente pode achar, às vezes, que a área financeira, a contabilidade, a área de marketing, elas são mais importantes do que uma área de gente, do que uma área de RH, por exemplo, que não é. Né? Acho que são áreas importantes para manter o bom funcionamento de uma empresa. A gente precisa falar mais de gente, né, Vinícius? Eu acho que é um desafio que eu tenho, inclusive, né, que eu tenho que levar para casa, porque é muito curioso. A gente é demandado sobre se um jogador está chegando ou se está indo embora, quem é que vai contratar, quem é que vai jogar, o treinador, né? E a gente é pouco perguntado sobre, dentro desse processo, por exemplo, de transição para a SAF, sobre os movimentos das pessoas dentro do clube, né? Mas isso acho que é um movimento que ele tem que ser
recíproco, de a gente alimentar e as pessoas, os torcedores também cobrarem. Sim, sim. É importante isso se retroalimentar. E quando você fala assim, poxa vida, a gente não pode ter uma área dentro do futebol que seja próximo ao presidente ou do CEO, enfim, pode. Só acho muito importante, não estou falando que não tenha, só acho muito importante que isso seja, que a pessoa se prepare para isso. Sim, né? perfeito. Para que não seja, de novo, um chute, uma adaptação de alguém. Fala assim, não, posso. Não, se prepara, porque tem espaço. Como o esporte está se desenvolvendo, tem espaço para isso. Tem espaço. Perfeito, muito bom. Vinícius, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo, por tudo que você trouxe pra gente. Não tenho dúvidas que as pessoas... Eu aprendi muito. Quem está em casa tem certeza também que aprendeu bastante. Quem quiser continuar esse papo com você, aprender mais do universo do esporte, gestão de risco, crise, reputação, como é que te encontra? Você está no LinkedIn? Estou no LinkedIn, Vinícius... Inclusive, foi por lá que eu te encontrei, né? Foi por lá? Verdade, você tem LinkedIn. Vinícius Lordelo. Eles também já colocaram? Iago, né? Iago, poxa, é óbvio. Esqueci uma coisa aí, mas vai já. Tá à vontade. Então lá, Vinícius Lordelo no LinkedIn. Eu estava fazendo alguns conteúdos no Instagram, esporte executivo, mas depois o Cruzeiro deu uma parada. Mas no Twitter eu estou todo dia, então é @ViníciusLorde. Se quiser trocar ideia, eu leio, vejo tudo lá. Mas LinkedIn, profissionalmente, é o melhor universo, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Meu time me lembrou que eu preciso te dar um presente. Era isso que estava ali, poxa, um presente. Eu tô enrolando aqui para ver se ela entrega o presente. Meu Deus do céu. É um cartão, né, da Swile, que é um cartão de benefícios que cobre 7 categorias da sua vida. Então, cultura, mobilidade, alimentação e uma série de outras. E você ganhou um cartão com crédito, é óbvio, né? Então, você fica à vontade para abrir. Obrigado. Esse é aquele momento que, enquanto você abre, eu vou falando coisas aleatórias aqui para você dar tempo de você conseguir fazer, né? Posso conseguir abrir aqui, e mostrar. Né? Pode abrir. Todo mundo já sabe que eu conto sempre essa história que quando eu ganhei meu cartão da Swile, é meu primeiro cartão Black. Eu nunca vou esquecer, porque ele é pretinho, lindo. As pessoas, a gente paga as coisas com ele, as pessoas ficam maravilhadas. Olha que bonitinho. Olha como ele é lindo. Tem vários adesivozinhos. Que bonitinho. Não deve ser seu primeiro cartão Black, né, Vinícius? Você não vai ter essa sensação. Posso falar uma coisa? Não é o primeiro, mas eu aprendi há pouco tempo a lidar com isso. E foi uma vitória, porque eu posso falar uma coisa bem rápida? Pode. Porque tem a ver com isso aqui. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo é uma zona, o pessoal fala Zona Lost. Então, o pessoal... é uma área menos favorecida financeiramente falando. E no dia que eu fui anunciado como diretor do Cruzeiro, eu estava dentro de um trem, que eu tive que fazer um exame de saúde, em Guaianazes, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo. Então, no mesmo momento que eu estava sendo anunciado, eu estava num trem em Guaianazes. E me passou um filme na cabeça de tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, todos esses cursos que me prepararam para chegar onde eu cheguei. Então, não é o primeiro, mas eu dou muito valor, porque eu lembro de toda a trajetória. Muito bom, muito bom. Ele é lindo, né? É lindo, lindão. Pessoal, muito obrigada também pela participação. Pela participação não, né? As pessoas não participaram, as pessoas assistiram. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Novamente, Vinícius, muito obrigada. Um beijo. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.